Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Gênesis 37. Como eu disse, a gente começa hoje, entrando aí na história de José do Egito. Então, uma história maravilhosa, que o nosso coração possa mergulhar na palavra de Deus. Nós faremos os capítulos 37 e 38. 37 começa dizendo assim: Jacó habitou na região onde seu pai havia morado, na terra de Canaã. Então, Jacó dentro do contexto ali da terra prometida, Eis a história da descendência de Jacó. José, ainda jovem, com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai. E ele contou ao seu pai as más conversas dos irmãos. Então vai dizer aqui a história da descendência de Jacó e coloca o foco aqui em José. E vai dizer que José, ele apacentava o rebanho com os irmãos e ele vai contar ao pai as más conversas dos irmãos, Então haviam ali entre eles más conversas. Ele vai contar para o pai, ele era um menino próximo do pai, Aí vai dizer, Israel amava mais José do que todos os outros filhos. Então a gente vê aqui Jacó sendo chamado de Israel, Como Deus havia dado esse nome a ele. Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E mandara-lhe fazer uma túnica de várias cores. Seus irmãos, vendo que seu pai o preferia a eles, começaram a odiá-lo e não podiam mais tratá-lo com bons modos. Então, os irmãos ficaram enciumados com José. Vendo ali a afeição de Jacó, de Israel, com José, eles ficaram enciumados. E quando viram que o pai deu uma túnica colorida para o menino, uma túnica de várias cores para José, eles ficaram para morrer. Eles odiaram o irmão porque ganhou uma túnica colorida, Isso para pensar também quantas vezes, a gente não concebe ódio no coração pelas outras pessoas, às vezes por causa de uma coisa banal, por causa de uma coisa pequena. A gente começa umas brigas, desnecessárias por motivos desnecessários, É claro que quando acontecem coisas sérias, nós precisamos sentar, nós precisamos mesmo conversar sobre aquela situação, nós precisamos muitas vezes de um tempo para que a gente consiga transpor coisas difíceis. Mas como no mundo de hoje, por causa de uma roupa, a gente começa a brigar, igual eles aqui, por causa de uma túnica colorida começaram a brigar, Por causa de uma coisa simples, por causa de uma coisa banal, eles começaram aqui, eles conceberam ódio por José. A gente vai ver que isso acabou em algo sério, Isso acabou em algo sério. Vai dizer então, no versículo 5, ora, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, que o detestaram ainda mais. Então José, ele é aqui chamado de o sonhador, Então José, Deus falava com ele em sonho. E quando José teve esses sonhos e foi contar aos irmãos, aí que o negócio ficou feio, Porque olha só o que José sonhou. Ouvi o sonho que tive. Eis
Não, onde estávamos, ouvi o sonho que tive. Estávamos ligando feixes no campo. Ele conta para os seus irmãos o sonho. E eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercavam e se prostravam diante dele. Presta atenção nesse sonho, né? Eles estavam ali no campo e ali cada um com seu feixe, o feixe de José se coloca de pé no sonho, os outros feixes dos irmãos se prostram diante dele. Então aqui no sentido de servir ao irmão. Seus irmãos disseram-lhe: quererias porventura reinar sobre nós e tornar-te nosso Senhor? E odiaram-no ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que contou aos seus irmãos. José também era um bocudo, né? Que ele fica contando para os irmãos o sonho que ele tem. Mas, enfim, né? Também é tudo isso dentro de um plano de Deus, porque os irmãos precisavam ter conhecimento disso aqui, que vai acontecer realmente lá na frente, né? Realmente esses irmãos eles vão se prostrar diante de José lá na frente, depois que essa história se desenrola. Mas José teve ainda outro sonho que contou aos seus irmãos. Tive, disse ele, ainda outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas prostravam-se diante de mim. Ele contou isso ao seu pai e a seus irmãos, mas foi repreendido por seu pai. Que significa, disse-lhe ele, este sonho que tiveste? Viremos acaso eu, tua mãe e teus irmãos a nos prostrar por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele, mas seu pai guardou a lembrança desse acontecimento. E aí passa, né, esse primeiro relato aqui, mostra aqui que os irmãos concebem ódio, têm inveja do irmão. E aí vai dizer então que os irmãos de José foram apacentar os rebanhos do seu pai, né, ali em Siquém, foram para uma terra mais distante. O pai pede que José vá até lá para ver como estão os irmãos. E José parte então em direção aos irmãos para ver como estão as coisas. E aí no versículo 18 vai dizer, no finalzinho do 17, partiu então José em busca dos seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles o viram de longe. Antes que José se aproximasse, combinaram entre si como haveriam de o matar. Então, o ódio que eles haviam concebido foi crescendo no coração deles. Com certeza, eles que já tinham conversas desagradáveis, eles iam também conversando pelo caminho, apacentando o rebanho e descendo a lenha no irmão, não é verdade? Isso acontece aí, né? Você já viu isso acontecer em algum lugar? Não? Isso acontece, né? A gente tá com raiva da pessoa, ao invés de a gente parar, rezar e contar para Deus, a gente começa a contar para todo mundo, né? Conta para um, conta para outro, conta para outro, conta para outro, conta para outro. A gente começa a falar mal, né? Já viu isso? Na família, né? Nas famílias existe isso? Será que não? Né? Aí tem um membro da família ali, surge uma fofoca em relação a ele, todo mundo, ó, detona, né? Assim? A gente gosta de fofoquinha, de conversinha, a gente gosta de malhar o outro, não é assim? E isso muitas vezes traz consequências terríveis, porque esses irmãos com certeza eles estavam ali falando, alimentando o ódio todo no coração. Isso foi crescendo, né? E já viu isso acontecer na igreja, nos movimentos da igreja, nas pastorais, né? Nas sacristias da igreja? Começa a falar mal, na hora que assusta, o irmão já virou o Judas malhado, né? E aí, vai dizer que na hora que eles veem José chegando de longe, com aquela túnica colorida ainda, né? Fácil de descobrir que era ele, aquela túnica que já tinha feito raiva nos irmãos. Eles olham José de longe e eles então arquitetam uma forma de matá-lo. Olha o que eles dizem. Combinaram entre si como o haveriam de matar e disseram uns aos outros: eis o sonhador que chega. Vamos, matemo-lo e atiremo-lo numa cisterna. Diremos depois que uma fera o devorou. E então veremos de que lhe aproveitaram seus sonhos. Aí eles já estavam bravos por causa dos sonhos. Vamos matar e jogar na cisterna. A gente fala para o pai que foi uma fera que o matou.
né? Olha só as consequências terríveis do pecado, né? Quando a gente sente, a gente não pode ficar consentindo naquele pecado, né? Sentiu raiva, e aí vai ali alimentar aquela raiva de forma que aquilo se torne algo pior, algo maior, né? E aí, ouvindo isso lá no versículo 21, ouvindo-o, porém, Rúben, lembrando que Rúben era o irmão mais velho. Então, o irmão mais velho aqui, ele mostra ser também o mais sensato dentro do que eles estavam falando ali, porque Rúben, então, vai dizer assim, Rúben quis livrá-lo de suas mãos, não lhe tiremos a vida. Disse ele, não derrameis sangue. Ele viu que os irmãos estavam ali, né, prontos para matar José. E aí ele disse, não vamos fazer isso. E aí ele diz, jogai-o naquela cisterna no deserto, mas não levanteis vossa mão contra ele. Pois Rúben pensava livrá-lo de suas mãos e reconduzir ao pai. Então ele falou assim, o que eu posso fazer? Né? Ele arquitetou ali rápido, olha, joga na cisterna o menino, não mata ele assim, não. Né? Por quê? Porque ele pensou, ele joga na cisterna, depois eu vou lá, tiro ele da cisterna e reconduzo ele ao pai, né? Só que a história continua. Quando José se aproximou de seus irmãos, eles o despojaram de sua túnica, daquela bela túnica de várias cores que trazia, e jogaram-no numa cisterna velha que não tinha água. E sentando-se para comer, eis que, levantando os olhos, viram surgir no horizonte uma caravana de ismaelitas vinda de Galaade. Seus camelos estavam carregados de resina, de bálsamo e de ládano, que transportavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, que nos aproveita matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas. Não levantemos nossas mãos contra ele, pois afinal é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram. Então Judá tem uma outra ideia aqui. Não vamos, ao invés de deixar ele na cisterna, vamos vender. Venderam José como escravo, né? E quando passaram os negociantes madianitas, tiraram José da cisterna e venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Rúben voltou à cisterna, e eis que José não estava ali. Então, o texto faz entender ali que Rúben não viu isso acontecendo, que Rúben não estava perto dos irmãos quando José é vendido, né? E ele volta à cisterna para tirar José de lá. Rasgou as suas vestes e voltou para junto dos seus irmãos. O menino desapareceu, disse ele. E eu para onde irei? Tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito, mergulharam-no no seu sangue, mandaram-na levar ao seu pai com esta mensagem: eis o que encontramos. Vê, se não é porventura a túnica do teu filho. Jacó reconheceu-a e exclamou: é a túnica do meu filho, uma fera o devorou. José foi estraçalhado. Então aqui eles arquitetaram para que o pai pensasse que tinha sido uma fera mesmo, né? Que tinha matado, e Jacó acredita que foi assim. E rasgando suas vestes, cobriu-se de saco e chorou seu filho por muito tempo. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele não aceitou nenhuma condolência. É chorando, disse ele, que descerei para junto de meu filho na habitação dos mortos. Foi assim que o seu pai o chorou. Os madianitas venderam-no a Putifar no Egito, eunuco do faraó e chefe da guarda. Então vamos parar aqui nesse capítulo, né? Gente, a história de José do Egito é uma das histórias mais maravilhosas do Antigo Testamento, né? É uma das histórias mais maravilhosas. Mas vamos nesse capítulo aqui, só esse capítulo aqui já é de uma riqueza fenomenal. Por quê? Porque a gente conhece o desfecho da história, né? Mas nós não vamos entrar nisso agora. Diante dessa realidade, gente, José, o menino sonhador, Deus falava com esse menino em sonho, né? Ele era odiado pelos seus irmãos, os irmãos tinham ciúme dele, ele foi traído pelos irmãos, né? Interessante, da mesma forma que Jesus foi traído, né? Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo, né?
E aqui os irmãos de José vão, no final de tudo isso, como a gente viu o desenrolar da história, eles vão vender o irmão como escravo, né? Uma coisa terrível, uma coisa terrível. Eles vão vender o irmão como escravo, não é? Mas é interessante a gente pensar na história de José do Egito e pensar, né? Entende aqui José do Egito, né? José do Egito por isso. A gente viu que terminou o capítulo dizendo que Potifar vai comprá-lo lá no Egito. Ele era o chefe da guarda e ele compra José como escravo. Então José chega ao Egito. Gente, por mais difícil que seja a história de José, por mais que José tenha sido traído pelos irmãos, por mais que José tenha sido desprezado pelos irmãos, por mais que José não tenha sido amado, pelo contrário, tenha sido odiado pelos irmãos, por mais que José tenha sido, ele era um menino bom, ele não tinha feito nada de errado, não é? E mesmo assim, algo terrível acontece com ele, né? Esse menino que teve que caminhar como escravo até o Egito, com a cabeça cheia e pensando, meu Deus, por que os meus irmãos fizeram isso comigo, né? Ele que, claro, não conhecia o tamanho do ódio que os irmãos tinham concebido por ele ali no coração, né? Ele que, de certa forma, pensava, não, tá tudo bem, são meus irmãos, e de repente ali ele vai caminhando como escravo no Egito, ele vai vendo toda aquela situação, ele ali provavelmente amarrado, provavelmente puxado ao longo do caminho, até chegar no Egito. Chega no Egito, aquele comércio de escravos ali, e ele entra naquele comércio de escravos e ele é vendido como escravo, né? Ele passa ali por todo o deserto, ele chega até o Egito com pessoas desconhecidas, tratado como escravo, é vendido como escravo para uma pessoa que ele não conhecia em outras terras, né, em terras distantes, lá no Egito. Então pensa em toda a realidade aqui que José viveu, né? A gente também lembra aqui de São José, né? Que Deus falava com ele em sonho. A gente também lembra aqui quando José teve que pegar ali Maria e Jesus e fugir para o Egito, né? Porque para que o menino não fosse morto ali, que Herodes queria matá-lo. Mas enfim, a gente pegando aqui a história de José, a gente vai ver que mesmo diante da traição, mesmo diante do desamor, mesmo diante de uma situação completamente adversa, Deus estava no controle da vida de José. Talvez a sua vida ela esteja convulsionada. Talvez as pessoas também traíram você. Talvez você esteja se sentindo traído profundamente. Talvez você esteja se sentindo traída. Talvez as pessoas agiram com você de má fé. Talvez as pessoas venderam você, né? Talvez não por dinheiro, mas você sente dessa forma, né? Talvez você foi desprezado, desprezada pelas pessoas. Talvez você sinta o desprezo, sinta o desamor do outro, né? Talvez até o ódio do outro. Mas diante de todas essas situações, se a sua vida está na mão de Deus, se você se confia ao Senhor, a sua vida não vai sair do controle de Deus. A sua vida não vai sair das mãos de Deus. Deus vai cuidar de você. Seja fiel a Deus, mesmo se o mundo inteiro é infiel a Deus e talvez a você. Você sinta ali que parece que tudo está conspirando contra você nesse momento da sua vida. Não desista de caminhar com o Senhor se o outro ou se os outros fizeram mal a você. Porque José teve a vida na mão de Deus e a ida de José para o Egito ainda estava no controle de Deus, por mais que as situações fossem adversas. Ele estava ali sendo vendido como escravo. Mas nós sabemos, como eu já disse anteriormente, que ele vai se tornar governador de todo o Egito. E nós vamos ver como isso vai acontecer, gente. É maravilhoso ver como isso acontece. Como Deus age no tempo e na história. Hoje eu li uma frase, hoje é dia de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena é uma mulher maravilhosa. Santa Catarina de Sena é uma mulher maravilhosa. A história dela é maravilhosa, pesquisa. Uma santa fenomenal.
E Santa Catarina de Sena, na frase que eu li dela hoje, eu não lembro direito como era a frase, mas dizia mais ou menos isso. Dizia assim, que Deus não permite nada na nossa vida que não vá nos levar à santidade, mesmo se isso for algo difícil, se isso for algo doloroso, se isso for algo adverso. Deus, Ele não permite que isso aconteça na nossa vida se disso Ele não puder fazer de nós santos. Então, a dificuldade que você está vivendo, ela pode fazer de você santo. A dificuldade que eu estou vivendo, ela pode fazer de mim santa. Se eu souber pegar, se eu souber aproveitar, para que isso venha me forjar. Estou apanhando, o ferro também apanha, para que ele tome ali o formato necessário, né? O ouro também apanha, para que tome ali o formato necessário, né? O ouro é colocado no fogo, a prata é colocada no fogo, né? Os metais são colocados ali no fogo, para que eles possam ser purificados. E às vezes o fogo da dificuldade que nós estamos vivendo é capaz de nos purificar. Está ardendo, está doendo, está difícil, está doloroso, mas é capaz de nos fazer santo. Eu entendo? Não entendo. Não vamos entender. José do Egito entendeu aqui. José, filho de Jacó, filho de Israel, ele entendeu o que estava acontecendo com ele na hora que os irmãos o jogaram na cisterna. Depois vão lá, tiram o menino da cisterna, vende José para aqueles comerciantes que estão passando por ali. Ele estava entendendo alguma coisa? Estava entendendo nada, gente. José não estava entendendo nada. José entende, quando ele vai ali como escravo, passando pelo deserto até chegar no Egito, não entende, estava sofrendo. José entende quando ele é vendido como escravo? Não, ele não entende. Mas no coração dele, na mente dele, estava o sonho de Deus. No coração de José, na mente de José, estava guardado algo que Deus o mostrou. Estava ali guardado na mente, no coração de José, que Deus tinha um propósito para a vida dele. Não perca de vista, meu irmão, minha irmã, que Deus tem um propósito para a sua vida. Não perca de vista que Deus tem um sonho para a sua vida. E que por mais que tudo te diga o contrário, por mais que as situações todas digam o contrário, e que você percebe que até o que você está vivendo está atrapalhando os planos de Deus na sua vida, calma. Deus está no controle. Não saia da presença de Deus. Não seja infiel a Deus por causa disso. Não seja infiel ao Senhor por causa daquilo que você está vivendo, mas permanece firme na vontade de Deus. Porque Deus sabe o que vai ser lá na frente. Deus não permite uma dificuldade na nossa vida, Santa Catarina de Sena, se dessa dificuldade Ele não puder fazer de nós santos. Deus pode fazer de nós santos. Amém. Agora a gente entra num outro capítulo que dá uma paradinha aqui na história de José para a gente respirar. E a gente entra no capítulo 38, onde vai mostrar aqui a história de Judá e Tamar. Vamos ler. Naquele tempo, Judá, apartando-se dos seus irmãos, lembrando que Judá é um dos filhos de Jacó, um dos filhos de Israel. Judá, apartando-se dos seus irmãos, foi para a casa de um homem de Odolã, chamado Ira. Judá viu ali a filha de um cananeu, de nome Sué,
e desposou-a unindo-se a ela. Ela concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Eu não sei se eles falam se eles falam porque eu não sei falar a língua desse povo. Mas nasceu o menino. E aí vai falar que ela concebeu novamente, e aí deu à luz Onã, e depois ela concebeu, deu à luz Sela. Judá estava em Casibe na ocasião desse nascimento. Aí vai dizer assim: Judá escolheu para seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. E aqui começa uma outra história conturbada, né? Meu Deus do céu, né? É muito... A palavra de Deus, ela é muito emocionante também, né? A gente fala assim, não, vou ler a Bíblia que é muito chato. Que muito chato o quê, né? Pensa nisso, né? E pensar, gente, agora colocando a luz da fé aqui, pensar que no meio dessas histórias todas, Deus foi agindo no tempo e na história, meu Deus. Pensa nisso, nós vamos entender aqui esse capítulo também. Então José escolhe uma mulher para o seu filho chamada Tamar. Ele, porém, vai dizer, ele era mau aos olhos do Senhor e o Senhor o feriu de morte. Então vai dizer aqui que ele morreu. Ele morreu e aí Judá vai dizer para Onã, que é o outro filho, né, dele, o irmão do que morreu. Vai, toma a mulher de teu irmão e cumpre teu dever de levirato. E suscita uma posteridade ao teu irmão. Você vai se recordar que lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, vai retomar a questão do levirato, né? Que também é institucionalizado lá em Deuteronômio 25, mas é aquilo onde os saduceus chegam para Jesus ali e perguntam para Jesus, conta a história de uma mulher que se casou com um, morreu, não teve filho, morreu o marido, aí ela se casou com o irmão, aí o irmão morreu, não teve filho, ela se casou com 7 irmãos, nenhum deles deixou filho. Por quê? Era a lei do levirato, né? Então, a mulher se casou, não tiveram filhos ali, aquele homem não deixou uma posteridade e ele morre, então o seu irmão deve tomar então a esposa daquele que morreu para perpetuar ao seu irmão uma descendência, para não deixar o seu irmão sem uma descendência. Então essa é a lei do levirato, aí vai casando, né? Então casou com Onã, mas Onã, que sabia que sua posteridade não seria dele, maculava-se por terra cada vez que se unia à mulher de seu irmão para não dar a ele posteridade. Por quê? Porque daria uma posteridade ao irmão. E isso não agradou para ele, não. Eu quero uma posteridade para mim, não quero uma posteridade para o meu irmão, não. E aí, enfim, ele também não teve filho, né? E aí vai dizer que ele também morreu. Esse segundo irmão morreu. E Judá disse a Tamar, sua nora: conserva-te viúva em casa de teu pai, até que meu filho Sela se torne adulto, porque tinha um terceiro filho aí, mas ele era criança ainda. E aí Tamar volta a habitar na casa paterna, o menino cresce e Judá finge bobo e não volta lá para dar Tamar a seu filho, para continuar ali a lei do levirato, né? Para que ele dê uma posteridade aos filhos que morreram. Isso não acontece. E aí vai dizer que Judá, ele parte, né, depois de um tempo ali, vai dizer lá no versículo 24, mais ou menos 3 meses depois, vieram dizer a Judá. Não, vamos antes aqui. Muito tempo depois, lá no versículo 12, morreu a filha de Sué, mulher de Judá. Passado o luto, subiu Judá a Tâmina para a tosquia de suas ovelhas, com seu amigo Hira, o Odolamita. E foi noticiado a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tâmina para a tosquia das ovelhas. Depôs ela então os vestidos de viúva, cobriu-se de um véu, e assim, disfarçada, assentou-se à entrada de Enaim, que se encontra no caminho de Tâmina, pois via que Sela tinha crescido e não lhe tinham dado por mulher. Judá, vendo-a, julgou tratar-se de uma prostituta, porque ela tinha o rosto coberto. E aí ele faz a proposta: queres juntar-se comigo? Ela, que já estava ali justamente arquitetando tudo isso, ela então pede a ele, né? Me dê o teu anel, o teu condão e o teu bastão, porque ele falou que daria um cabrito do rebanho, pagaria a ela, né? Pela prostituição, um cabrito do rebanho.
Aí ela falou assim, então me dá um penhor, para que depois quando você me enviar o cabrito eu te entrego. E aí ele dá para ela o anel, o cordão e o bastão dele. E aí ela vai dormir com ele, ela vai conceber. Então ela ali fica grávida, Judá manda o cabrito lá para a prostituta depois, né, daquele ocorrido. E ali o servo vai procurar aquela prostituta que ficava no caminho e as pessoas vão dizer, não fica nenhuma prostituta no caminho não tem essa pessoa por aqui não. E aí ele volta com o cabrito para casa, Judá fala, tá bom, não achamos, tá por isso mesmo, mandei o cabrito, ela fique lá com as minhas coisas. E aí vai dizer então, no versículo 24, mais ou menos 3 meses depois vieram dizer a Judá, Tamar tua nora conduziu-se mal, vê que ela está grávida. E aí Judá responde, tirai-a para fora, que ela seja queimada. Por quê? Porque ela tinha que esperar ali, né? E ela não esperou, engravidou de outro homem. E aí, por mais que ele não tenha dado ela para esposa ao seu filho, ele ali vai tomar o direito de mandar queimar. E aí ela aparece com as coisas dele e fala assim, não, peraí, de quem que é isso aqui, ó? O filho é do homem a quem pertencem esses objetos. E esses objetos eram de Judá. E aí Judá toma um susto e percebe o quê? Que no final das contas ele foi enganado e era Tamar mesmo. E aí vai dizer, no versículo 26, Judá, reconhecendo-os, exclamou, ela é mais justa do que eu, pois que não a dei ao meu filho Sela, e ela não a conheceu mais. E na ocasião de dar à luz, eis que ela trazia consigo 2 gêmeos no seu ventre. No parto, saindo a mão, a parteira tomou-a e atou nela um fio vermelho, dizendo, este é o que saiu primeiro. Mas como ele retirasse a mão, saiu o seu irmão. Que brecha fizeste, exclamou a parteira, que a brecha esteja sobre ti. E chamou-se-lhe Farés. Em seguida veio o seu irmão, com o fio vermelho atado à mão, deu-lhe o nome de Zara. Então, gente, por que eu estou falando aqui? Qual que é a importância dessa passagem? Se a gente for lá no Novo Testamento, tanto no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 1, quando fala da genealogia de Jesus, a gente vai encontrar Farés. A gente vai encontrar Farés, que é filho de Jacó, né? Que seria ali com Tamar, que era a mulher do filho de Jacó. Então, de Jacó não, filho de Judá, né? Judá, que era o sogro de Tamar, vai ter um filho com ela dentro desse contexto aqui. Lembrando aqui, gente, Judá, a tribo de Judá, ela é muito importante, porque foi de Judá que nasceu Davi. Então a gente vai ver que esse Farés aqui, ele vai gerar os reis, né? Ele vai gerar aqui, né, dentro da descendência dessa genealogia, ele vai gerar Davi. E consequentemente, se a gente for pegar Mateus 1, a gente vai ver Farés lá na genealogia de Jesus. Também, se a gente for pegar Lucas 3, que tem uma genealogia também, a gente vai encontrar lá o nome de Farés. Vamos pegar o livro de Ruth, se o vídeo não for cair, a gente não vai conseguir ler, mas depois você toma Ruth capítulo 4, onde a gente vai ver lá que Farés gerou Esrom, que vai gerar Ram, Aminadab, Naasson, Salmão, Boz e Obed, que vai gerar Jessé, que vai gerar Davi, né? Então, isso está lá no livro de Ruth, capítulo 4, depois você lê. Para dizer, gente, que mesmo no meio dessa confusão aqui, Deus vai se utilizar dessa tribo de... Lembra que ele é chamado de leão da tribo de Judá? Ele é o leão da tribo de Judá. Para dizer que Jesus é da tribo de Judá aqui, né? E para dizer então que desse contexto todo nasce Farés, dentro de um parto também ali difícil, vinham uns gêmeos, um gêmeo ia nascer, Farés vai passar na frente do menino e nasce, né? Então, para dizer aqui, olha, me dá passagem que eu tenho uma missão, né? Colocando aqui. O menino que faz isso, me dá passagem, não vai primeiro não, deixa eu ir porque eu tenho uma missão. E realmente da descendência dele vão vir aí Davi, vão vir os reis, vai vir Jesus, né? O rei dos reis vai nascer dessa descendência, né? Para dizer ainda, gente, que Deus age no tempo e na história, mesmo numa história difícil, conturbada,
até mesmo numa história, né, ali de coisas erradas e de tantas realidades, Deus foi agindo, né, na descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó. A gente viu aqui agora a história de José, a gente está vendo aqui a história de Judá, para dizer que Deus foi agindo. Dentro da tribo de Judá aqui vai nascer o rei dos reis, né? O próprio Jesus. E claro, aqui a importância de Davi, de Salomão, dos reis da linhagem davídica, que é justamente de Farés, né? O filho de Tamar com Judá. Então, entreguemos a Deus a nossa vida, a nossa história, porque Ele é capaz, mesmo numa história de vida muito difícil, talvez você tenha tido muitas dificuldades, muitas lágrimas, muitos traumas ao longo da vida, mas Deus, Ele pode se utilizar até mesmo de tudo isso para te dar uma vida nova, para fazer você santo, santa, para fazer com que a sua vida ela tenha muito sentido nesse mundo. Rezemos juntos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.